Paz do Senhor. Espero que esta mensagem vos encontre bem e de saúde. Hoje iremos dar continuidade a uma série de mensagens sobre esperança. Na última mensagem que gravei, mencionámos que existe esperança para o indivíduo, existe esperança para a família, existe esperança para toda a sociedade e a esperança cristã estende-se até à criação. Deus oferece esperança ao indivíduo, Deus oferece esperança à família, Deus oferece esperança à sociedade, Deus oferece esperança à criação. E a Igreja? Haverá esperança para a Igreja? Você pode estar a pensar, claro que existe esperança para a Igreja. A esperança para a Igreja é a vinda de Jesus. Sim, eu concordo. Eu concordo que a grande esperança da Igreja é a vinda de Jesus. Mas e se Jesus tardar? O que vai ser da Igreja antes que Jesus volte? Alguns poderão estar a pensar, sim, Jesus vai voltar e vai voltar em breve. Os acontecimentos que nos rodeiam são a prova de que a vinda de Jesus está próxima. Também concordo que a vinda de Jesus está próxima. Mas e se Jesus tardar? O que vai ser da Igreja? Outros poderão estar a pensar neste momento, este pastor não tem fé. Este pastor não acredita que Jesus vai voltar. Eu acredito que Jesus vai voltar e desejo que volte o mais depressa possível. Mas também sei que a Igreja fiel está à espera que Jesus volte há quase 2000 anos. Sim, sabemos que Jesus vai voltar. Desejamos que Jesus volte o mais breve possível, mas não sabemos quando vai voltar. Portanto, volto a perguntar, haverá esperança para a Igreja? Esta pergunta faz sentido, pois, convenhamos, as coisas não estão muito bem. A Igreja nos países ocidentais, incluindo Portugal, não está a passar o seu melhor momento. Vemos a Igreja a decrescer, vemos a Igreja a diminuir, vemos fecharem muitas das suas congregações. Veja-se, por exemplo, os países nórdicos, onde igrejas que outrora foram o centro de grandes avivamentos evangélicos estão hoje fechadas e muitas estão a ser reconvertidas para fins que envergonham e desonram a sua história. Mas não é só esse decréscimo que nos deve preocupar. A Igreja, os seus valores estão a degradar-se e a Igreja está a deixar de ser a testemunha vigorosa da verdade que deveria ser. À vista disto, diante destas dificuldades, diante da degradação da Igreja, muitos estão a perder a esperança na Igreja. Resignaram-se e acham até que já não há nada a fazer. Acham que esse declínio é inevitável e, de certa maneira, até é bíblico. Mas será que isso é realmente assim? Bem, como crentes não podemos ignorar os tempos que vivemos e os sinais que se cumprem. Temos de ser realistas. Temos de reconhecer a verdade de que as Escrituras reconhecem e profetizam um declínio que se agravará no final dos tempos, nos últimos dias. Como podemos ver na descrição que nos é apresentada nas Escrituras, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade,
mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. À vista disto, podemos dizer que os tempos que vivemos, a realidade que nos rodeia, assenta perfeitamente na descrição apresentada no texto que acabámos de ver. Esta degradação moral não nos é estranha. Estamos a vivê-la, podemos constatá-la ao nosso redor. Estes orgulhosos, sem afeto natural, blasfemos, presunçosos, avarentos, homens amantes de si mesmos, tudo isso está cumprido ao nosso redor. São esses últimos dias, como o apóstolo Paulo os descrevia. Também conhecemos o que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 24, versos 10 até ao verso 14. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Infelizmente, também podemos constatar que a descrição que nos foi apresentada por Jesus neste texto que acabamos de ler confere com a realidade dos nossos dias. Confere com estes falsos profetas, confere com a multiplicação da iniquidade. Tudo isso é verdade, mas apesar deste declínio, não podemos deixar que esta expectativa seja dominada pela especulação. Sabemos da degradação e das crescentes dificuldades que a Igreja vai encontrar cada vez mais ao se aproximar dos últimos dias. Mas será que isto significa que a própria Igreja também irá sofrer um declínio e uma degradação? Não. Não significa que este declínio e esta degradação sejam inevitáveis para a Igreja. Porquê? Em primeiro lugar, temos de lembrar o fundamento firme e sólido sobre o qual a Igreja foi construída. Jesus disse em palavras registadas em Mateus capítulo 16, verso 18, as seguintes palavras: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja de Cristo está solidamente firmada. É Cristo quem a edifica e, portanto, nem ontem, nem hoje, as portas do inferno poderão prevalecer contra a Igreja. A degradação dos últimos tempos não pode colocar em causa os sólidos fundamentos em que foi construída a Igreja. A degradação dos últimos dias não pode prevalecer sobre a Igreja, pois Cristo fundou uma Igreja vitoriosa. Dizer, supor que a Igreja não vai conseguir resistir à degradação dos últimos dias e está condenada é contrariar este ensino e esta promessa de Jesus. Para além disso, Jesus registou as seguintes palavras em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, que contém uma maravilhosa promessa. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Jesus, segundo o texto que acabamos de ler, afirma que lhe é dado todo o poder no céu e na terra. E é nesse pressuposto que fomos enviados por Jesus. Jesus envia-nos. Jesus envia a sua igreja, porque Ele tem todo o poder. E é nesse pressuposto que permanecemos. Portanto,
A Igreja foi e é edificada por Cristo e permanece pela autoridade de Jesus Cristo, aquele a quem foi dado todo o poder. Acresce que Jesus prometeu estar conosco até à consumação dos séculos. Jesus vai estar conosco até aos últimos dias, esses dias de degradação, esses dias difíceis. Jesus, que tem todo o poder, Ele vai estar conosco. A Igreja fiel e verdadeira sempre esteve debaixo de ameaças e sob pressão constante, mas sempre prevaleceu. Sim, há esperança para a Igreja, mesmo que estejamos a viver os últimos dias. Há esperança para a Igreja, mesmo que haja uma degradação tão grande e tão significativa. Há esperança para a Igreja de que a Igreja será vitoriosa. Outros há que perderam a esperança na Igreja por causa da esperança da vinda de Jesus. Parece confuso, não é? Mas deixe-me explicar. Como têm esperança na vinda de Jesus e veem os sinais dos últimos tempos, acham que o tempo da condenação está próximo. A expectativa da proximidade do juízo de Deus tem feito com que muitos baixem os braços. Mas a palavra de Deus insiste exatamente no caminho oposto. Quanto mais percebemos que o dia está a declinar, mais devemos trabalhar. Quanto mais percebemos que a vinda de Jesus está próxima, mais ativos e perseverantes deveríamos ser. Mas há outros que têm optado pelo caminho contrário. Quanto mais percebem que estamos perto do fim, mais desanimados ficam, mais apáticos ficam e resignam-se, dizendo: estava profetizado que o mundo se iria degradar. Mas a Igreja, ela tem esperança. Note, devemos redobrar os nossos esforços à medida que vemos que se aproxima o glorioso dia da vinda de Jesus, para sermos achados como servos fiéis e para que mais possam chegar à salvação. Relembro e leio a parábola das bodas, contada por Jesus Cristo e registada no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 15 até ao verso 24. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já tudo está preparado. E todos à uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como me mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Como pudemos acabar de ler nesta maravilhosa parábola, um pai de família organizou uma ceia e os convidados, à última da hora, escusaram-se. Então o pai de família, indignado, enviou os seus servos pelas praças a procurar os pobres, os cegos, os mancos, para que pudessem entrar nas bodas, na ceia. Como no último instante ainda havia lugar, o pai de família vai insistir com os seus servos que fossem pelas estradas e pelos valados e procurassem mais que pudessem chegar às bodas.
Nós, a Igreja, somos estes últimos que entraram nas bodas. Nós devemos de entender que estamos nesses últimos instantes e, como ainda há lugar, devemos de correr pelas ruas, procurando esses pobres, esses mancos, aleijados, que à primeira poderiam parecer indignos, mas devemos procurar chamá-los, convidá-los para que venham à salvação. Sim, estamos a viver os últimos dias. Sim, o dia está a declinar, mas isso não significa que devemos ficar resignados, aceitar a degradação simplesmente porque estava profetizado. Estava profetizado, sim. A Igreja sabe que estava profetizado, mas a Igreja redobra os seus esforços para levar esperança aos que estão sem esperança, para levar esperança a um mundo caído e perdido. Portanto, este não é o momento para baixarmos os braços, mas correr ainda mais determinadamente, pois a meta está à vista. Ainda sobre o juízo, compreendemos que esta degradação tremenda provoca a ira de Deus. Contudo, convém não esquecer que em muitos momentos Deus proclamou diversas sentenças contra sociedades decadentes, mas o próprio Deus enviou esperança, e porque essas sociedades chegaram ao arrependimento, houve esperança para elas. Vemos esse exemplo na vida dos ninivitas, quando o profeta Jonas foi e proclamou uma mensagem de arrependimento. Portanto, apesar de sabermos que Deus sente ira por causa de toda esta degradação, por causa de toda esta sociedade corrompida e perversa, mesmo assim, o desejo de Deus é que se salvem. E, portanto, perante o juízo iminente, nós, como Igreja, percebemos que há esperança que se pode tornar real se as pessoas chegarem ao arrependimento. Ainda hoje Deus procura o que procurava há quando da degradação de Jerusalém, nos dias que antecederam ao cativeiro da Babilónia. Note que nos é dito em Ezequiel capítulo 22, versos 29 e 30. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei de entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Que Deus possa encontrar na Igreja estes que Deus procurou em Jerusalém, os que fiquem na brecha, que fiquem entre Deus e o povo. Deus descreveu aqueles dias como uma degradação tremenda. Deus falou de opressão grave. Deus falou de violência aos aflitos e necessitados. Deus está à procura na Igreja que possa representar esta esperança para este mundo abatido e perdido. Portanto, sim, há esperança para a Igreja no mundo, mas convém não esquecer também que a Igreja é a esperança para o mundo, pois só haverá esperança se a Igreja estiver disposta a cumprir o seu propósito de ser sal da terra e luz do mundo, conforme também esta figura bíblica que acabamos de ler aqui em Ezequiel, ficar na brecha entre Deus e este povo degradado. Há esperança para a Igreja e a Igreja é a esperança para o mundo. Mas a esperança para a Igreja não se resume só e apenas à sua sobrevivência. A esperança da Igreja estende-se a uma expectativa vitoriosa e de crescimento.
Nós podemos não estar a ver no nosso contexto local a igreja a crescer, mas a verdade é que a igreja, no seu todo, ela está a crescer. Portanto, há esperança para a igreja e mesmo nestes dias tão adversos, a igreja pode crescer. Em tantos momentos da história, a Igreja viveu em tempos de grande degradação, mas também nesses tempos de degradação, a Igreja pôde experimentar crescimento e avivamento. Hoje não é diferente, mesmo que estejamos a viver os últimos dias. A Igreja pode crescer, pois a Igreja é a resposta de esperança para o mundo perdido. Para além de tudo isso e ainda sobre a esperança, concluímos lembrando que a esperança tem um papel decisivo na unidade da Igreja. Sabemos como a unidade é importante e podemos ver isso nas palavras do Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, onde pediu ao Pai que fizesse dos seus discípulos um, como Ele e o Pai também são um. E ainda sobre a esperança e a relação da esperança com a unidade, podemos ler as seguintes palavras em Efésios capítulo 4, verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. A Igreja tem a responsabilidade de guardar a unidade do Espírito, como podemos ver nos versos anteriores ao verso que acabamos de ler. A Igreja deve guardar esta unidade, guardando a esperança que tem. No versículo que acabamos de ler, é-nos falado de uma só esperança. E essa esperança deve permanecer viva na Igreja, pois ela contribui decisivamente para a unidade da Igreja. Quando a Igreja tem diversas esperanças, a Igreja começa a desagregar-se, mas nós temos uma só esperança, uma gloriosa esperança, e a esperança contribui para a unidade da Igreja. A esperança é muito importante para a Igreja e para a sua unidade. A Igreja, nestes últimos dias, pode e deve ter esperança. Esperança de que será vitoriosa e que pode crescer apesar das adversidades e da oposição. A Igreja é sustentada por Cristo, que prometeu estar com ela até ao fim dos tempos. A Igreja é a resposta de esperança para o mundo. Concluo mais uma vez enviando saudações minhas e da minha família a todos os irmãos. Estou certo que muito em breve estaremos de novo juntos cultuando ao Senhor. Logo que tivermos mais informações, iremos fazer chegar aos irmãos como e quando retomaremos os nossos cultos. E assim concluo hoje com a mesma saudação que deixei com os irmãos na última mensagem. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Deus vos abençoe.